Olá, conectados! Estamos entrando no ar com o programa Insights e Soluções. E você já sabe, o nosso programa destaca o potencial tecnológico do Sudoeste, encontrando ideias inovadoras e descobrindo novos talentos do empreendedorismo. E vocês têm acompanhado a grandeza desse setor tão importante, que é o setor de tecnologia e inovação. E como tudo isso faz a diferença na vida das pessoas, gerando soluções para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E no programa anterior, conversamos com o secretário de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel, que falou do trabalho realizado e as iniciativas na área de tecnologia e inovação no Estado. E também conversamos com o gestor de inovação da Regional Sul Sebrae Paraná, Elisandro Caixa, que destacou o trabalho de incentivo por parte do Sebrae, especialmente ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de novas ideias. E o programa de hoje está muito especial. Fique ligadinho aqui na nossa programação. Porque hoje, especialmente, daremos início ao primeiro case de sucesso, que será o da Soft Focus, uma empresa de tecnologia que tem como missão simplificar toda a jornada de crédito que financia o agronegócio. Com 20 anos de história, fundada em 2003 aqui em Pato Branco e logo incubada no Proem, incubadora de empresas tecnológicas da UTF-PR, com sede aqui no município, possui uma abrangência nacional e em breve global. Conheceremos sua trajetória e seus passos dados até a consolidação no mercado. Mostraremos toda a estrutura e como é o dia a dia em uma empresa de tecnologia. E para começar, conversaremos com seu sócio fundador, o CEO Alessandro de Moraes. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado, Bibiane. É um prazer poder falar para vocês como foi a nossa história. É sempre enriquecedor, né? A gente também relembrar todo o processo que a gente teve que passar para poder chegar numa empresa de 19 anos, né? E lá no começo a gente teve muitas lutas, né? Foi tudo a partir de uma simples ideia. E essa ideia de ser uma empresa inovadora para a região sudoeste. A gente queria realmente desenvolver soluções focadas em inovação e tivemos uma ideia lá no começo relacionado a fazer termometria em silos de grãos, assim, ajudar a fazer toda a parte de automação de silos. Tínhamos uma parceria na época e vimos uma possibilidade de colocar isso no mercado. E a incubadora veio para ajudar, né, a gente a ter alguns processos, assim, começar a se enxergar como uma empresa efetivamente, não apenas uma questão técnica, um produto técnico, né? E foi bem interessante porque durante a incubadora a gente começa a ser muito questionado sobre o nosso modelo de negócio, sobre o nosso mercado, sobre como nosso produto de fato vai virar não só um produto bom para o mercado, mas um negócio, né, que vai parar de pé. E é nesses momentos que a gente começou a entender a necessidade de pivotar. O que é pivotar? No mundo da tecnologia é você entender a importância de mudar a sua ideia para poder fazer sentido o mercado que você está tentando atingir. E ali na incubadora mesmo a gente pivotou diversas vezes. A gente foi entendendo que a nossa ideia precisava ser aprimorada para poder fazer mais sentido para o que o mercado estava precisando naquele momento. E durante aquele período, durante esse grande número de ideias que iam surgindo, iam se adaptando, a gente precisava de recursos, de dinheiro para poder manter, né, esses momentos de desenvolvimento aí, com os poucos recursos que a gente tinha. Então a gente também era empreendedores que fazíamos outras soluções para outras empresas que não eram produtos próprios nossos, mas que ajudavam a gente a obter recursos, né, para poder manter nossas ideias ali sendo desenvolvidas, né? E nesses desenvolvimentos assim foi onde acabou no final das contas surgindo as principais ideias de negócios que a gente acabou vindo a consolidar. Na época, a gente desenvolveu uma solução para fazer toda a gestão do crédito rural de uma instituição financeira regional, que é uma cooperativa de crédito.
E como a gente teve que fazer essa solução, a gente começou a aprender muito sobre o agronegócio, como funciona os trâmites de concessão de crédito, como funciona a vida do pequeno agricultor, especialmente ali a agricultura familiar, né, que era muito impactada pelas soluções que a gente desenvolveu para esse primeiro cliente. E tendo esse conhecimento, a gente começou então a observar outras possibilidades de mercado, né? Então ali a gente começou a entender que nós deveríamos nos posicionar como uma empresa focada no agronegócio, focada em trazer soluções que ajudassem a todo o ciclo do crédito na área do agronegócio. E ali a gente começou a ter um foco maior e dar muito mais resultado. Muito bom, Alessandro, a gente conhecer. Eu tenho certeza que nesse momento o empreendedorismo, né, o empreender não é tão fácil assim, né? E ainda mais na área tecnológica, né? Há 19 anos atrás, quando surgiu a Soft Focus, né? E para conversar conosco também, então o Márcio, que é diretor de tecnologia. Márcio, surgiram dificuldades lá no início, no empreender, para começar? Oi, Bibiane, tudo bem? Sim, com certeza. O início do trabalho foi difícil, principalmente pela questão financeira, né? Então, nesse primeiro momento, eu e o Alessandro trabalhávamos em uma empresa também de tecnologia, mas também como funcionário, né? E a gente meio que dividia o nosso tempo no início, né? Trabalhando nessa empresa e nos finais de semana, à noite, né? Tentando começar o empreendimento, fazendo um trabalho, né? Que é muito comum, né, para quem está iniciando, fazer um esforço extra, né, para poder iniciar esse empreendimento que era um sonho nosso, né? Então, nesse primeiro momento, a dificuldade de estar dividindo e dedicando um tempo extra foi bastante difícil, mas hoje, olhando para o passado, foi muito compensador e muito satisfatório, né? O resultado, né? Hoje a gente vê o resultado, inclusive nós estamos aqui de fundo, né? Gente, eu conheci a empresa, o Alessandro me apresentou juntamente com o Márcio. Que local bacana, viu? Muito bom de se trabalhar, com uma qualidade. Então, gente, olha, nós vamos conhecer, né, passo a passo aqui da Soft Focus, e você, telespectador, não pode perder, viu? Alessandro, para falar agora, lá do início, retornando então, lá no parque ainda da UTF-PR, né, do Parque Tecnológico da incubadora da UTF-PR, que começou a Soft Focus, né? Conta pra gente essa questão de datas, porque foi há 19 anos, né? Exato. Então, a empresa foi fundada em 2003, né? Então, ainda com algumas possibilidades de negócio que a gente estava vendo, mas efetivamente a gente começou um negócio, como o Márcio falou, quando a gente pôde se dedicar mais e ter mais tempo disponível para o empreendimento em 2005, quando a gente ingressou lá na incubadora. A incubadora era a Proem, né? Então, a incubadora de negócios da UTF-PR. A gente já era ex-alunos da UTF-PR, né? O antigo Cefet ainda na época, né? Então a gente já tinha essa proximidade, ouviu falar, né, da importância que uma incubadora pode trazer para ajudar a construir as bases sólidas, né, de um negócio novo, né? E de fato foi fundamental. Por quê? Porque nós vimos apenas com conhecimento técnico, né, da faculdade, pós, né? Tanto eu e o Márcio éramos desenvolvedores, né? Mas ali você começa a ter um pouco de mentoria, aconselhamento em relação a como o teu negócio precisa estar estruturado. Na questão administrativa, na questão financeira, né? Como organizar a casa de tal modo que você esteja preparado para realmente crescer estruturado, né? E agradecemos ao Márcio, né, que conversou conosco, falando aí do início dos trabalhos, de empreender, dando início então à Soft Focus. E agora a gente vai continuar o nosso bate-papo com o Alessandro. Alessandro, qual foi o carro-chefe da empresa então lá no início? Bom, Bibiane, depois que a gente conseguiu estabelecer esse nosso foco no crédito rural, de tanto desenvolver soluções para o crédito rural, uma delas se demonstrou um diferencial para o mercado, que foi uma solução relacionada a toda a gestão do Proagro, que é um programa governamental de garantia da atividade rural.
É basicamente quando o produtor rural, especialmente o pequeno produtor, sofre de problemas na sua lavoura lá por questões climáticas ou alguma situação ali que atrapalhe o desenvolvimento da lavoura. A gente tem uma solução que ajuda ele a acionar uma espécie de seguro e a instituição financeira a avaliar se ele realmente fez tudo certinho na sua operação técnica ali para poder merecer receber esse seguro. Essa foi uma solução diferenciada do mercado, que inclusive o Banco Central, quando a gente teve essa solução no nosso primeiro cliente, o Banco Central assim, reconheceu como uma solução muito impactante para todo o sistema nacional. E a partir disso a gente começou a ver, opa, tá aí uma grande oportunidade para a gente colocar isso num mercado mais amplo. E aí a gente começou a conversar com mais instituições financeiras. E fizemos todo um trabalho que é de fazer, basicamente, entender o tamanho da instituição financeira que precisa receber aquele produto naquele momento. E a gente foi desenvolvendo a solução, foi aumentando, né, o nosso MVP. Né? O que é o MVP? É o mínimo que a gente pode colocar no mercado para que seja possível de validar se é uma solução aceitável. E a gente fez um MVP, fomos colocando para clientes maiores, fomos conseguindo chegar em bancos públicos a partir de uma solução mais robusta. E é até hoje o nosso grande carro-chefe, uma solução diferenciada, exclusiva no mercado, atendendo a diversas instituições financeiras em todo o Brasil. Vários passos foram dados para que chegasse ao sucesso que é hoje, né? Alessandro, conta pra gente um pouquinho desses passos. Olha, a gente fizemos 19 anos agora em setembro, né? Estamos comemorando ano que vem 20 anos, né? É uma grande história, né? E sem dúvida a gente passou por vários momentos distintos, diferentes, né? Situações em que a gente estava com menos recursos, depois a gente começou a ter uma estrutura melhor, né? Recentemente, em 2019, a gente conseguiu ter essa nova sede, que viemos aqui para o Parque Tecnológico, então entendendo a importância também de ser uma empresa referência para todo o ecossistema de inovação aqui de Pato Branco e região. Então são momentos, são etapas, né, de maturidade que a empresa vai vivenciando. A gente precisa entender o que a gente tem que buscar daqui para frente, né? A empresa cresce a taxas de 80% nos últimos 4 anos, assim, já estamos com 75 colaboradores, temos colaboradores assim aqui em Pato Branco, mas do Brasil inteiro também. Então hoje, com todo o advento da contratação de trabalho remoto, né, a gente tem colaborador no Brasil inteiro. Então isso vai mostrando também, né, um pouquinho do que Pato Branco tem a oferecer para todo o Brasil. É bem interessante assim o momento que a gente se encontra agora. E só para a gente relembrar lá no início, quantos colaboradores? Além de você e do Márcio, né? Os fundadores. A gente começou só eu e o Márcio, e aí tivemos um primeiro estagiário, depois a nossa primeira sede, que foi fora da incubadora, a gente estava com 5 pessoas, né? E aí foi crescendo, né? A gente vai crescendo, faz parte, assim, sempre indo para... A gente passou por 5 sedes, sempre porque não cabia mais pessoas, né? Então o ambiente estava ficando apertadinho, a gente queria já expandir, e assim foi, né? Então é bem interessante ver o quanto que a gente também está sendo uma empresa capaz de gerar riquezas para nossa sociedade, né? Porque são pessoas que estão no meio da tecnologia, que têm salários bastante competitivos, salários importantes, com uma competição a nível nacional, né? São pessoas assim que vêm trazer uma revolução para a nossa sociedade, porque elas estão realmente conectadas com aquilo que é inovação, aquilo que vai transformar a vida das pessoas. E nós vamos ao intervalo comercial, é rapidinho, nós voltamos já. Com insights e soluções. Fique com a gente. Temos a opção certa para você. Ou ligue 46-2101-2244. Rede Selinalta, sempre juntos. Anuncie aqui. Converter-se é, antes de tudo, crer em Jesus e aos poucos deixar que Ele oriente toda a nossa vida. Quaresma, tempo de recomeçar em Cristo.
Não deixe água parada. Colabore com a vida e com a saúde da sua comunidade. A dengue mata. Mata, mata. Uma campanha de conscientização da Rede Selinalta de Comunicação. Acolher é muito mais do que abrir os braços. Acolher é abrir as portas do coração. É fazer do próximo um verdadeiro irmão. Acolher faz bem para a alma. TV Sudoeste, a TV da nossa casa. E voltamos com você, telespectador, que está nos acompanhando aqui no programa Insights e Soluções. E no bloco anterior, temos início ao primeiro case de sucesso que trouxemos aqui no programa, a Soft Focus, uma empresa de tecnologia que tem como missão simplificar toda a jornada de crédito que financia o agronegócio. E dando sequência ao nosso bate-papo, falaremos com os erros e acertos até se chegar à consolidação no mercado. O Alessandro de Moraes, que é fundador e CEO da Soft Focus, nos conta em detalhes. Esses tempos eu até fiz uma palestra em Foz do Iguaçu falando exatamente sobre isso. O quanto que o empreendedor muitas vezes só fala sobre as coisas boas que deram certo, mas é importante também mostrar os erros, porque eles são, no final das contas, aprendizados, né? E eu mapeei para aquela oportunidade 13 projetos que a gente fez, assim, de tentativas de soluções que fracassaram, né? Que simplesmente não deram certo. Então, hoje, olhando assim, você pensa, nossa, mas foi tão fácil? Não, teve muita possibilidade que não deu certo e isso faz parte da rotina do empreendedor. Eu posso dizer, assim, que, resumindo um pouco, né, qual o principal erro que a gente teve, né, para ser prático. A questão de falta de foco. Eu posso dizer que ao longo dos nossos primeiros anos, assim, a gente ainda não tinha um foco muito claro sobre, a gente quer ter soluções que impactem no agronegócio, especialmente nas questões financeiras do agronegócio, né? Então a gente ainda tinha muita abertura para oportunidades que apareciam. Então às vezes quando a gente via assim que, olha, dá para fazer uma solução para tal negócio, algum parceiro aparecia com uma ideia legal e a gente tinha a capacidade e a tecnologia para fazer, a gente brilhava o olho e vamos fazer, vamos tentar. Só que no final das contas a gente estava pulverizando um pouco as nossas capacidades e tirando o foco daquilo que realmente era onde a gente queria chegar. E com o passar do tempo a gente foi percebendo que isso era prejudicial. Muitas vezes trazia algum recurso momentâneo, mas ao longo do tempo ele diminuía, né, as nossas chances de acelerar o nosso crescimento daquilo que a gente realmente queria atingir. Então, mais por volta de 2015 foi quando a gente começou a entender que a gente deveria cortar qualquer tipo de oportunidades que fugissem do nosso propósito. A partir dali a gente mudou como empresa, a gente começou a ter muito mais assertividade na tomada de decisão em relação às oportunidades que apareciam, porque toda oportunidade pode ser boa, né? Mas a questão ela vai atender o teu propósito? A partir do momento que a gente fez isso, a gente mudou como empresa, começamos a crescer muito mais. Então, são coisas que eu sempre falo para os empreendedores, né? Tente entender qual é o mercado que você quer atingir, se faz sentido, se você é apaixonado pelos problemas daquele mercado e foque naquilo, né? Não adianta tentar ter muitas opções, né? Elas às vezes são tentadoras, mas elas acabam te desviando e atrapalhando o teu caminho. A gente sempre tentou construir uma cultura muito forte, uma cultura de inovação, uma cultura onde permitia que as pessoas pudessem realmente participar da empresa, ter voz ativa, ter uma gestão muito mais focada em as pessoas terem autonomia para poder exercer a qualidade profissional que elas tinham, né? Então, contratar boas pessoas e dar liberdade para elas poderem trabalhar naquilo que elas são boas. A Soft Focus sempre teve esse olhar de ser uma empresa inovadora no sistema de gestão. E isso tem sido uma tônica para nós, algo que tem chamado a atenção do mercado. A gente conseguiu ganhar vários prêmios em relação a isso, a gente foi reconhecido diversas vezes e os nossos colaboradores se sentem efetivamente como parte, né? Como outros sócios da empresa, né? Por quê? Porque eles são reconhecidos, eles são valorizados e eles têm aqui um ambiente propício para o crescimento
crescimento profissional deles. E isso tem feito a empresa crescer de forma exponencial, sem dúvida, porque focamos nas pessoas. Alessandro, eu tenho certeza que durante esse tempo, durante todos os erros e acertos, vocês contaram com parceiros, né? Tanto no setor privado quanto também no público. Poderia contar para a gente, para quem está de repente lá no incubatório, né? Buscando, né? Se destacar no mercado. Quem foram esses parceiros e como surgiu então essa oportunidade para vocês? Legal. O próprio fato de estar numa incubadora, num parque tecnológico, isso te ajuda de forma exponencial a ter acesso a parceiros, né? Porque você tem visibilidade, você está num ambiente propício a poder receber ofertas de parceria, né? Estar junto dessas entidades. A gente, lá desde a época da incubadora, a gente foi muito próximo ao Sebrae, por exemplo, né? Que teve inúmeros projetos em que a Soft Focus sempre foi um parceiro. A gente participou de Sebrae Tech, de projetos do Alto Potencial, por exemplo, que reconheceu a Soft Focus na época como uma das 80 empresas com mais alto potencial de crescimento no Paraná. Então isso fez com que a gente pudesse participar junto com eles de cursos, mentorias, acesso a uma série de eventos, então tudo que potencializa o crescimento da empresa. Além disso, a gente teve parceiros como o próprio Banco Central em projetos relacionados a permitir a aceleração de startups focadas em instituições financeiras. A gente participou em 2018 do Lift Bacen, então foi um momento de mentoria, de validação das nossas soluções com o Banco Central, né? Aqueles que realmente conhecem tudo sobre como que as instituições financeiras precisam funcionar. Então, isso só foi possível porque a gente estava no ecossistema onde esse tipo de evento, de parceria, de programa de aceleração, ele está muito disseminado, então fica fácil das empresas poderem acessá-los e participar. A gente sempre recomenda, né, que esteja próximo de um ecossistema de inovação, que aí vai aparecer as parcerias e elas ajudam a crescer e a consolidar qualquer tipo de empresa. E a gente então destaca mais uma vez, né, o grande polo tecnológico que é Pato Branco, que é a região sudoeste, né? Sem dúvida, né? Aqui, até de forma bem consolidada, né? Depois que a gente se tornou uma empresa mais consistente no mercado, uma empresa de tecnologia, não só, né, uma empresa lá da incubadora, a gente procurou uma parceria que é o NTI, que é o Núcleo de Tecnologia de Informação aqui do Sudoeste, que acaba demonstrando como que a gente tem um ambiente propício ao desenvolvimento de outras empresas de tecnologia. Por quê? Porque acaba sendo um ambiente reconhecido, né? Pato Branco e o Sudoeste tem muitas empresas de tecnologia, tem um ecossistema muito forte de instituições de ensino também, que são sempre parceiras para poder validar produtos, para ajudar com pesquisa também, professores que podem estar dentro da própria empresa ajudando com algum tipo de pesquisa, né? Você tem esse ecossistema das instituições como Sebrae, Senai, Senac, que estão sempre próximos para ajudar em cursos de formação, né? Então, o NTI eu vejo que é assim, o núcleo que congrega todas as empresas de tecnologia de tal forma que mostra como nós estamos bem reunidos, bem organizados e somos um ecossistema que funciona. Alessandro, assistência jurídica foi importante, foi imprescindível para a implementação do trabalho de vocês e da empresa em si? Sim, é um dos pilares fundamentais que garante que a empresa, principalmente quando ela cresce, ela esteja estruturada de forma jurídica a não gerar riscos para o negócio. Então, desde você ter um bom contrato social, onde já no começo da empresa estabeleça boas regras, né, como é que vai funcionar, alguns detalhes que lá na frente pode gerar dúvidas, né? E aí, se não está muito bem descrito, isso pode atrapalhar o desenvolvimento de uma empresa. Além disso, contratos com clientes, né? Quando você faz um contrato com o cliente, você está estabelecendo todas as regras de relacionamento que você quer ter a partir dali e deixar isso tudo muito bem documentado, com um aspecto jurídico que garanta que a empresa esteja atendendo às normativas, regulações, todo o aspecto legal. É uma dor de cabeça a menos para que a empresa não precise se preocupar, né? E essas coisas fazem com que
num momento de crise, às vezes é um contrato mal feito que pode atrapalhar os negócios da empresa. Então a gente sempre teve um apoio muito bacana lá na incubadora mesmo, com assistência jurídica, né? Onde isso nos permitiu focar naquilo que a gente mais sabia fazer, né? Que é fazer negócios, fazer produtos. Então, sem dúvida, é um ponto fundamental no processo de desenvolvimento da empresa. E o Soft Focus trata o fator empregabilidade com todo carinho, né? É muito importante, né, essa questão de recursos humanos e é tratado de uma forma diferenciada o colaborador aqui, não é, Alessandro? Conta pra gente. Sem dúvida, é o nosso ponto focal, né? A gente valoriza demais as pessoas e a gente entende que no setor de tecnologia, principalmente, as pessoas é que movimentam o negócio, né? Porque a gente lida com criatividade, né? Com desenvolvimento de novas ideias, a gente precisa de pessoas que estejam concentradas, mas que tenham bastante liberdade, né, em relação a uma flexibilidade de horário, em relação a também ter autonomia sobre as suas decisões. A gente sabe que muitas vezes a criatividade da pessoa aparece num horário diferenciado, né? Não é ali às 8 da manhã, ela acordando com sono. Então a gente tem muita flexibilidade nesse sentido. Aqui a gente preza por ter um ambiente confortável, divertido, criativo, né? Que aflora exatamente isso nos colaboradores, né? Que eles se sintam à vontade para descansar, para poder, em algum momento, refletir sobre uma ideia, sobre alguma complexidade que ele não está conseguindo resolver naquele momento. Então ele vai ter espaços assim super divertidos, bacana, para ele sentar, conversar, ler, né? Porque tudo isso ajuda a fomentar essa cultura, né? De ser realmente um ambiente criativo. É o principal foco que a gente dá em relação à criatividade, mas as pessoas, elas precisam ser valorizadas em tudo, né? Não adianta só dar um ambiente legal, confortável, você precisa fazer um processo de gestão onde elas se sintam protagonistas também da organização, né? Onde elas sejam ouvidas, onde haja um espaço de poder colocar suas opiniões, de elas poderem também entenderem como que elas podem colaborar melhor para o crescimento da empresa, né? Então, tudo isso se dá através de uma gestão que favoreça um ambiente onde os colaboradores não se sintam tão distantes de uma tomada de decisão, por exemplo, né? Então, a gente trabalha aqui todos juntos, né? A gente é fácil de qualquer colaborador ter acesso ao CEO da empresa, né? Às suas lideranças, porque a gente preza que todos tenham essa liberdade, né? Mas é uma liberdade com responsabilidade, né? Então, embora a gente dê flexibilidade para eles, a gente também cobra responsabilidade. A gente tá focado em resultados, né? Então, os colaboradores, eles têm participação nos resultados da organização. Então, tudo que eles estão fazendo vai afetar lá no final, quando a empresa crescer, quando tiver melhores resultados, eles também vão ser diretamente impactados por isso. E o principal pilar para que isso aconteça de uma forma saudável é ter uma cultura de transparência, né? Então mostrar os números, todos os colaboradores saberem quanto que a empresa está faturando, qual que são os gastos da empresa, onde que a gente pode melhorar, onde a gente pode reduzir custo, onde a gente pode tentar ter uma receita melhor, saber os salários de cada um. Aqui todos sabem os salários de todos, né? Por quê? Porque a gente tem uma cultura de confiança e de transparência. Só assim, criando essa cultura, é que eu vou conseguir colaboradores engajados que se sintam de fato donos do negócio. Alessandro, é importante a gente falar também para que os estudantes, né, que estão nos acompanhando, por que não, né, buscar um curso relacionado à tecnologia, por que não trabalhar nessa área que é tão encantadora, né? Sem dúvida, né? A gente tem feito um trabalho sempre de ir nas escolas, né? De também permitir que alunos que estejam cursando alguns programas fomentados aqui na nossa região, oferecidos pelo Senac, pelo Senai, pelo NTI, né, de desenvolvimento de carreira na área de tecnologia, que a gente possa absorver essas pessoas também. A gente tem vários exemplos aqui de pessoas que não sabiam nada e que fizeram o começo desses cursos, e a gente ajudou também a desenvolvê-los
se tornando hoje profissionais que estão aqui, né, tendo um salário legal, né, tendo oportunidade de se desenvolver como profissional em diversas áreas dentro da tecnologia, né? Não é só aquele intelectual, né, que antigamente pensava, não, o cara tem que ser um nerd, né, conhecer um monte de matemática. Não, hoje você tem áreas como designer, né, você pode trabalhar na parte de marketing digital, você pode trabalhar na parte de produtos, parte de negócios, tem muita coisa legal que você pode atuar no setor de tecnologia. Muito obrigada a toda a equipe da Soft Focus por nos receber e nos mostrar como é o dia a dia de uma empresa de tecnologia. Toda a história, o passo a passo, até a consolidação no mercado e o sucesso. Muito obrigada a todos da Soft Focus. E como já dizia o Walt Disney, todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los. Obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Agradecemos também a todos que nos acompanharam pelas plataformas digitais da TV. Nosso convite para que você acesse o portal selinalta.com.br. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. E no próximo programa, teremos a participação da equipe do Colégio Bom Jesus de Palmas. Conheceremos suas estruturas e as iniciativas tecnológicas para o aprendizado de seus alunos. Não perca, hein? Nós temos encontro marcado aqui no Insights e Soluções, sexta-feira, às 20h30. Eu te espero e esperamos você no próximo programa. Continue conectado.